Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E pessoal, eu queria tratar hoje de um assunto aqui sobre desenvolvimento que é o seguinte. Vou até abrir aqui esse layoutzinho que eu tenho aqui, que é sobre ele que eu vou tratar. O que que acontece? Eu tenho esse layout aqui dessa aplicação, lista de tarefas, aqui. E eu quero desenvolver esse projeto hoje aqui com vocês, mas eu quero mostrar uma parte que eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acho que eu nunca mostrei aqui no canal, que seria o quê? O processo de desenvolvimento, tá? Não só dessa feature aqui, que é muito simples, mas features mais complexas também, tá bom? Se fosse uma implementação de autenticação ali com login, você cadastrar um novo usuário, fazer o login com esse usuário, receber dados de uma API, alguma coisa assim que fosse, simples ou complexa a implementação, isso aqui vai funcionar, que eu vou mostrar para vocês, tá? Eu vou dividir isso aqui também em blocos, tá bom? Esse vídeo aqui, para ele não ficar muito grande e também ficar mais fácil de compreender, tá? Então, nesse primeiro bloco aqui, eu vou só apresentar aqui o problema e também apresentar a solução, certo? Então, basicamente, qual que é o problema, pessoal? Quando uma pessoa ela é iniciante, o que que acontece? Às vezes ela tem ideia de construir o portfólio dela e ela tem a ideia de construir uma aplicação específica ali. Quando ela tem essa ideia, geralmente muitos iniciantes fazem isso. Tem a ideia e já corre para digitar código no VS Code, tá? Então, isso é um problema. Por que que é um problema? Pode gerar muitos bugs, você pode ter muitos problemas com isso, tá? E eu falo isso por experiência própria, porque lá no meu início, quando eu fui desenvolver aplicações, já teve vez, assim, de eu ficar 2 a 3 dias travado em um bug só. E eu levantava e ficava andando pra lá, pra cá e não achava saída. Então foi quando eu tive a ideia de fazer o seguinte, bom, se eu tô travado num bug aqui, um problema já tem vários dias, o que que pode acontecer se eu antecipar esse problema, tentar construir a lógica com antecedência? Então, basicamente é isso que eu quero mostrar para vocês. É esse pré-planejamento que você faz antes de começar a digitar código e tudo mais, tá bom? E como eu falei, isso aqui vai ser dividido em blocos. Então, esse é o primeiro bloco, tá? Só de apresentação aqui do problema e da solução, beleza? Agora, no segundo bloco, eu vou mostrar aqui a solução aqui em detalhes para vocês. Beleza, pessoal. Dando continuidade, voltando aqui no layout, eu vou mostrar aqui agora o que a gente pode fazer para a gente conseguir já antecipar alguns possíveis problemas que podem aparecer e até organizar o código melhor ali, né? O código do projeto. Então aqui nesse layout aqui, o que a gente pode já dar aqui uma... O que a gente pode fazer aqui já de início? Eu acho que eu já posso começar a trabalhar aqui na parte de componentes, tá? Depois a gente trabalha nas ações, o que cada componente vai fazer e tudo mais, beleza? Então, por exemplo, a gente tem aqui um título. Esse título aqui eu acho que a gente pode separar em um componente. A gente tem aqui esse formulário aqui, ó, pode ser um formulário de adicionar aqui as tarefas e a lista em si, tá? Então posso voltar aqui, ó, no ScaleDraw, e a gente pode começar a fazer isso, ó. Então a gente vem, cria aqui um componente, vou colocar aqui background, aqui a borda preta, e aí vai ser, o primeiro componente aqui vai ser o app. Por quê? Porque aqui, todos esses componentes aqui, ó, esse título, esse formulário, essa lista, eles vão estar dentro de um componente, tá? Que vai ser um componente pai de todos eles, para a gente poder fazer essa organização aqui em tela, tá bom? Então o primeiro aqui vai ser o app, ok? A gente vem aqui, duplica essa linha, e como eu falei, a gente pode separar aqui também esse daqui, ó, é um componente que seria o title. Então a gente vem aqui, coloca pode ser task-title, tá, pessoal? Essa nomenclatura que eu tô botando aqui já é a nomenclatura que a gente utiliza
para criar componentes aqui no Angular, tá? Separação aqui por meio do tracinho, tá bom? Então aqui, ó, o task title, pode ser o componente, a gente vai ter aqui o formulário também de adicionar e a lista. Beleza. Então, a gente vai ter aqui agora o nosso task form, pode ser o formulário de adicionar, task form, beleza? E por último aqui, a gente coloca bem aqui, ó, o task list, que esse aqui vai ser a lista. Ok? Beleza. Ele ficou pra cá. Deixa eu ver aqui. Agora sim. Opa! Agora sim. Beleza. Então vamos lá, pessoal, aqui já pra gente começar aqui nessa parte. Qual que é a primeira coisa que a gente vai definir aqui? Vai ser a comunicação dos componentes aqui. Como nesse projeto aqui, ele é um projeto simples, tá, pessoal? Mas como eu disse, eu acho que eu falei no vídeo anterior, tá? Essa organização aqui de lógica, aqui que eu estou fazendo, ela serve tanto para você implementar features simples, igual essa daqui. Esse aqui é um projetinho bem simples, é um to-do list, coisa bem fácil de fazer, tá? Mas também serviria para implementar features muito mais complexas, tá? Você fazer esse planejamento com antecedência aqui, como é que eu vou definir a comunicação entre os componentes? Quem vai se comunicar com quem aqui? Quem vai passar o que para quem aqui? Então você fazer tudo isso aqui vai ajudar, não é, a prevenir esses problemas e organizar melhor até o próprio código. Ó, vocês podem ver que eu nem abri o VS Code ainda, e só aqui eu já defini os componentes que eu vou ter, já defini o nome dos componentes, agora eu vou definir a comunicação aqui entre os componentes, e daqui a pouco eu já vou definir aqui como que vai ser passado os dados, o que vai ser passado. Então, isso aqui é uma mão na roda para qualquer tipo de projeto, tanto simples quanto complexo, beleza? Então vamos lá. Voltando aqui na lista aqui de tarefas, o que a gente tem que fazer? Eu creio que esse projeto aqui todo mundo já deve ter feito, ou alguma coisa parecida com isso, mas como a ideia é mostrar esse processo aqui, ó, de organizar a lógica, né, fazer um planejamento com antecedência para prevenir os erros, tá? Então isso aqui vai servir bem. Então vamos lá, o que acontece? A gente vai ter aqui o nosso formulário e a ideia é o seguinte: a gente vai utilizar esse formulário para preencher essa lista. Beleza, bem fácil, né? Só que tem um pequeno probleminha. Como eu não vou utilizar NGRX, não sei se o pessoal aqui é do Angular, mas quem é do Angular sabe do que eu estou falando. NGRX é uma biblioteca de gerenciamento de estado global, que a gente utiliza para centralizar um determinado dado, e a partir desse determinado dado a gente consegue compartilhar para os componentes que precisem, tá? Então eu posso até desenhar aqui para vocês, ó, só a título de conhecimento mesmo. Aqui, ó, NGRX. Beleza. Ela centraliza uma certa informação e aí ela pode compartilhar para os componentes que precisarem. Digamos que a nossa lista aqui, ó, que vai precisar, né? Vai precisar aqui da lista ou de algum outro dado. Então, ela compartilha esse dado. O componente form vai precisar também, não é? Deixa eu ver se tem que puxar de novo aqui. Tô mexendo agora com esse software aqui, gente. Ah, tá. O componente aqui form vai precisar, ele também compartilha, tá? Vem da nossa NGRX, que é o nosso estado gerenciado ali. Então, a NGRX serve para isso, tá? Mas como eu não vou utilizar, vou até deletar aqui, a questão aqui vai ser o seguinte: eu não vou utilizar a biblioteca de gerenciamento de estado, mas eu tenho que... Esses dois componentes eles vão interagir entre si, tanto o formulário quanto a lista. Eles são componentes irmãos. Então, como é que a gente estabelece essa comunicação aqui? Sendo que a gente sabe que para a gente conseguir estabelecer comunicação entre componentes, comunicação que eu digo direta e local, a gente tem que fazer via props, não é? E via emissão de dados, tá? Mas para fazer isso é obrigatório que os dois componentes sejam componente pai e filho, o que não é o caso aqui. Então o que a gente vai fazer? Vou voltar aqui e agora eu vou começar a pensar um pouquinho já nessa lógica de comunicação. Então vamos lá. Tá aqui a minha lista. Qual que é o primeiro passo que eu tenho que fazer? A lista vazia, ela vai ficar aqui nesse componente.
tá? Então, qual que é o primeiro passo que eu tenho que fazer? Bom, se eu raciocinar um pouquinho aqui, pensar, eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar essa minha lista vazia e aí eu posso enviar ela para o componente Py, que no caso é o meu componente app aqui. E o componente app vai armazenar essa lista. Então, beleza, eu vou fazer isso aqui. Cadê a seta? Ah, tá, é aqui, ó. Aqui. Então, vou enviar daqui para cá, tá? E mais especificamente, como é que eu vou enviar? Tem um textinho aqui. Eu vou enviar aqui via output, tá? Que é a função que a gente utiliza para enviar dados, né, do componente filho para o componente pai, beleza? Então aqui, ó, output, afastar um pouquinho, ok. Enviou a lista aqui pro nosso componente, tá? Inclusive, eu vou até pintar aqui para ficar claro para o pessoal. Eu vou colocar um texto aqui, que esse aqui é o primeiro passo, tá? Então aqui, ó, passo 1. Passo 1 é enviar a lista, tá? Vou até trocar aqui, vou colocar o output para cá e esse para cá. Beleza. Passo 1, enviar aqui a nossa lista, tá bom? Deixa eu ver aqui. Output, eu vou só botar aqui, só pra gente, list. Dessa forma. Beleza. Ok, enviou a lista aqui pro componente. Deixa eu pintar ele também de vermelho. Pronto. Tá aqui a nossa lista vazia, ela foi enviada para o componente app. O componente app, ele vai armazenar essa lista, tá? Posso até botar aqui um quadradinho, bem pequenininho. Aí esse aqui vai ser preto. Enter e a gente coloca list. Aqui. Dá para botar por cima, será? Dá. List, beleza. Então, enviou aqui a lista, o componente Py aqui armazenou essa lista. Qual que é o segundo passo? Essa lista aqui é a lista vazia. A gente vai precisar preencher essa lista aqui, inicialmente que ela vai ser vazia, vai precisar preencher ela com os dados. E quem é responsável por isso? É esse formulário aqui. Então, voltando aqui, esse componente taskform, ele vai precisar da lista. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pedir, deixa eu só afastar aqui um pouquinho, se eu consigo alinhar isso aqui. Pronto. Então, a gente vai requisitar essa lista do componente Py, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Componente Py aqui, ó, vou puxar aqui uma setinha, aqui, e esse componente taskform, ele vai requisitar, ele vai pedir essa lista. Como é que ele vai fazer isso? Por meio de uma função chamada input, tá? Input, tá? List, ok? Vou colocar aqui. E tudo bem. E esse aqui é o passo 2. Vou pintar ele, tá aqui de vermelho, então esse aqui vai ser verde. Aqui. E aqui também vai ser verde. Eu vou pegar um textinho e vou colocar passo 2 aqui, ó. Passo 2. Vou colocar mais pertinho aqui esse passo 2. Passo 2, tá? Componente taskform vai requisitar a lista aqui via input do componente Py. Beleza. Depois que ele requisitou essa lista aqui do componente Py, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que fazer a tratativa de preencher a lista e depois de preencher essa lista, a gente tem que devolver ela preenchida e atualizada para o componente Py. Então o que acontece aqui? Vou puxar uma setinha. O nosso componente form preencheu a lista. Agora ele devolve a lista atualizada, né, e preenchida para o componente. Como é que ele devolve? Via função output. Aqui. Tá? Então aqui no caso é o passo 3, que é azul, né? Deixa eu já... Não. Aqui. Azul. Vamos pegar aqui o texto. Vamos colocar aqui passo 3. Ok. E a gente vai pegar aqui o texto de novo. Output list. Output. Posso até colocar assim, ó.
output updated list, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo organizar melhor aqui. Aí esse eu coloco para cá. E aqui eu coloco para cá. Beleza. Passo 3. Updated list. Então, o nosso componente Py, ele recebe aqui a lista atualizada, tá bom? E o que vai acontecer agora? O nosso componente aqui, task list, que é o que vai exibir aqui a lista aqui, ó. Essa aqui, no caso, seria a lista atualizada. Então, no primeiro momento, ele emitiu a lista vazia, que é esse output aqui, ó, essa emissão. Passou por todo aquele processo e ele recebeu a lista atualizada. Ele tem que receber a lista atualizada. Então, aqui no caso, a gente vai precisar receber aqui a lista atualizada, tá? Então, aqui, eu vou até tentar puxar aqui de outro... Deixa eu pegar aqui a setinha. Aqui, perfeito. Assim. Perfeito. Vou até puxar esse componente de título para cá. Puxar ele mais para cima, na verdade. Deixa ele aqui mesmo. Pronto. Tá. Agora aqui, esse componente... Aqui é outra cor. Vai ter que ser... Porque já tem o azul, o amarelo. Perfeito. Aqui, o componente taskList, ele também vai requisitar a lista já preenchida e atualizada, por meio da função input. Então a gente vem aqui, vamos colocar aqui o input, mesma coisa, tá? Updated list, dessa forma, tá? Aqui eu vou colocar igual também, list, desse jeito. Então tá aqui, ó, via input, o componente aqui taskList vai requisitar essa lista aqui atualizada e aí a gente exibe a lista, tá? Então, basicamente, seria esse aqui o fluxo de comunicação que a gente vai fazer, porque no primeiro momento a gente precisa fazer essa comunicação, tá? De passar um dado para o componente, outro componente lê o dado, depois devolve o dado atualizado e assim por diante. Depois a gente faz as ações mesmo, né, em si, que seria criar os métodos para alterar os dados e tudo mais. Mas de início seria isso aqui, tá, pessoal? Então, recapitulando aqui. Nosso list, né? Task list. Passo 1. Emite a lista vazia para o componente Py. Beleza. Quem é o primeiro componente que precisa dessa lista vazia? O componente form. Vai pegar essa lista vazia, vai preencher ela. Depois que preencher, manda essa lista atualizada de volta para o componente Py, tá? A lista atualizada já está armazenada no componente Py. Agora precisa exibir na tela. Quem é que exibe? O task list. Agora ele vai requisitar a lista atualizada, tá bom? E tá aqui o nosso input aqui, update list, tá? Componente pai passando pro componente filho, aqui, ok? Então, basicamente seria... Essa é a ideia aqui, tá, pessoal? Beleza, pessoal. Dando continuidade aqui, eu vou voltar aqui no fluxograma, na organização. E aqui, pessoal, é o seguinte... Eu mostrei lá no bloco anterior que a gente... Mostrei aqui a definição, né, a organização de como a gente fazer a passagem dinâmica de dados, né, entre os componentes pais e filhos. Então, função input, output para emitir um dado, receber um dado. Mas a gente pode ir um pouco além, tá? E é exatamente aqui que as coisas começam a fazer sentido, principalmente para uma pessoa que é iniciante, tá bom? Por quê? Porque além de definir, fazer aquela definição lá organizacional da passagem de dados, a gente pode definir também, fazer uma organização aqui que a gente vai colocar os nossos métodos e atributos que a gente vai utilizar. Basicamente seria isso, tá? Então, por exemplo, lá a gente viu que a gente vai, como passo 1, a gente tem que emitir a nossa lista, não é? Para o componente Py. Mas como exatamente a gente faz isso? Então aqui a gente pode criar um fluxograma para isso também, tá? Então, é nessa parte aqui que você vai começar, na parte de lógica de programação, a prevenir os erros e os bugs, tá?
Porque aqui você vai definir um atributo, já vai nomear o seu atributo, vai definir o método, vai definir o que o método vai fazer. Então, por exemplo, olha só. Se eu volto aqui, e sendo bem sincero com vocês, não precisaria de fazer isso porque aqui é muito simples a aplicação. Mas eu quero mostrar isso também, esse aprofundamento no organograma aqui, não só de passagem de dados, mas também de definição de atributo e método aqui, para justamente a pessoa que é iniciante ela não ficar tão perdida ali. Vai criar uma função, cria uma função, aí dá um erro, passou um dado errado, não era isso. Então, basicamente, o que a gente faz aqui? Ó? Passo 1, não é que eu falei, a gente tem que emitir a lista vazia para o component Py. Mas como é que a gente faz isso no Angular? Primeiro de tudo, eu vou pegar aqui um texto, ele está preto já. Primeiro de tudo, a gente tem que criar aqui o nosso emissor, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, um emitted list, tá? Desse jeito. Esses nomes podem mudar, tá? São nomes de atributos, mas podem mudar. Então, esse emitted list, ele recebe a função output. Aqui, ó, output, tá? E aqui a gente pode passar um tipo para ele, que vai ser um item, tá? No caso, um item array. Desse jeito. Vou afastar aqui um pouquinho ele. Beleza, você criou o emissor. Depois de criar o emissor, a gente cria o atributo, tá bom? Então, não, vou pegar um texto aqui mesmo, vai ser daqui. Então, o atributo nosso pode ser um list items, né? Pode ser. List items, que é a lista de itens. E aqui vai receber o array, tá? Esse aqui é o nosso atributo, tá? Aqui no caso, para ser bem sincero, já colocando a nomenclatura certa, como é do Angular, vai ser signal, tá? Que a gente utiliza o signal para trabalhar com reatividade. Então aqui, ó, vai ser signal. E aqui no signal a gente pode passar o nosso item array. Item array. Dessa forma, tá? List it, tá? Emitir eventos customizados, tá? Basicamente seria isso. Então eu posso colocar aqui, ó, tem uma convenção no Angular que diz o seguinte pra gente: todo nome de método, ele seria interessante ele começar com a nomenclatura on, tá? Assim, ó, on. Então, eu sempre faço o seguinte, on, né, o on, seguido do nome do emissor, tá? Que no caso é o que eu vou utilizar. Então vai ser on emitted list. Dessa forma, tá? E aqui ele é um método, no caso, tá? Então, aqui o método, a gente coloca aqui, tá? Dá um espaço. E aí só o que a gente vai fazer aqui é um this, tá? O this.emitted_list, que é o nosso emissor, emitted_list, tá? .emit, tá? E aqui dentro a gente vai passar o dado que vai ser emitido, tá? Ele espera como parâmetro aqui o dado que a gente vai emitir, que no caso aqui, ó, seria o nosso list items, tá? List items, desse jeito, ok? E aí, deixa eu só afastar isso aqui, shift, deixa eu afastar todo mundo pra cá, tá bom assim, ok? Então basicamente seria isso, só que ainda não terminou não. Como é que a gente vai dar continuidade aqui? Depois de emitir o dado, a gente tem que chamar essa função, porque ela só foi criada aqui. Então a gente precisa que em tempo real ela seja constantemente ali, que ela esteja constantemente ativa, tá? Então como é que a gente pode fazer isso? Aqui, eu vou pegar outro textinho, a gente pode usar um construtor, tá? Construtor, que é o primeiro método, né, que a gente sabe, né, lá da programação orientada a objetos, o primeiro método que é chamado quando essa classe aqui é instanciada, beleza? Então, vou afastar aqui um pouquinho esse componente. Aqui, ó, o construtor, tá? E aí no construtor, a gente tem que usar um recurso do Angular que a gente chama de effect, tá? Basicamente o effect ele serve para, a gente pode usar ele para fazer monitoramento, tá, de um elemento. É similar, por exemplo, se você trabalha com React ou com Vue, com alguma coisa assim, é similar àquele
acho que é useEffect, o nome que fala no React, useEffect, e no Vue tem o watch também. Ele fica monitorando a variável, quando a variável muda, ele reage de alguma forma, tá? Só que no Angular é só effect, tá? A gente faz assim, ó. Esse effect, tá? Effect, aí é uma função e ela recebe um callback, tá? Que aí é a função que a gente vai passar. Desse jeito aqui, ó. Tá? Desse jeito. E aí a gente chama a nossa função de emissão ali, ó. Tá? This ponto on emitted list, dessa forma. Pronto. Opa, assim não, ponto e vírgula. Assim. This ponto on emitted list. Dessa forma, tá? Então, fazendo tudo isso aqui, deixa eu afastar um pouquinho esse aqui. Deixa eu afastar um pouquinho esse. Afastar um pouquinho esse. Afastar um pouquinho esse. Pronto. Fazendo dessa forma aqui, a gente faz a emissão. O componente filho ele vai emitir. No componente pai, aqui, a gente precisa fazer só o seguinte, que é receber esse dado emitido. Então, o primeiro passo é a gente criar um atributo do mesmo tipo, tá? Do dado que está sendo emitido. Por exemplo, aqui a gente está emitindo o quê? Ó? Um array de item. Então, o atributo criado no componente pai tem que ser do mesmo tipo, beleza? Então, a gente faz assim, ó. Output list seria tipo a lista que foi enviada, tá? A lista que nós estamos recebendo. Output list, aí ela recebe um signal, tá? E aí vai ser um array e daquele mesmo jeito lá, tá? E tem array. Tem array. Esse é o primeiro passo, tá bom? Então, vou pegar aqui o textinho de novo. O segundo passo seria a gente criar um método, que é o método onde a gente vai armazenar o dado emitido pelo componente filho, aqui no componente pai. Então, usando aquela mesma nomenclatura, vou fazer o seguinte, ó, on output list, tá? E aí, nesse parâmetro aqui, que eu vou passar aqui agora, é que a gente recebe o dado emitido. Por exemplo, o list, ele vai ser do tipo item array, que é o tipo de dado que eu estou emitindo. Então, a gente vem aqui, e só o que a gente precisa fazer nesse método aqui é atualizar, tá? O nosso atributo com o dado que está sendo emitido. Então, o output list, a gente chama ele aqui, this.output list, só que ele está assim, this.output list, ponto set, né, porque a gente vai fazer uma atribuição, e passa o list, que é o nosso parâmetro. Pronto. Só isso. E aí, a parte final seria lá no nosso template lá, HTML, a gente vai passar o evento customizado, que vai ficar assim, ó, tá? O evento customizado, que é o nosso onEmitted Não, aliás, é o nosso emitted list aqui, ó, tá? Esse daqui é o emissor. Então, esse nome aqui, ó, o emitted list, ele é o evento customizado e ele executa um método, tá? O método é esse nosso método aqui, ó, onOutputList. OnOutputList, dessa forma. E aí, como a gente está recebendo o parâmetro aqui, tá? A gente vai ter que no template HTML também receber o parâmetro, tá bom? E a gente recebe por meio de uma variável chamada $event, desse jeito, tá? Esse $event aqui é uma variável que a gente utiliza para fazer a representação do dado que está sendo recebido do componente filho para o componente pai, tá? Então, pessoal, basicamente, por que eu mostrei tudo isso aqui para vocês? Porque eu acho muito interessante que se uma pessoa ela é iniciante e ela tem problemas ali com lógica de programação, ela começa a desenvolver ali sem planejar nada e começa a aparecer erro e bug, a pessoa começa a perder a cabeça, ficar cansado mentalmente. Eu acho interessante fazer isso aqui, construir a lógica com antecedência, tá? Para prevenir os erros, ok? Isso aqui está ligado direto também com os estudos que você estiver fazendo. Por exemplo, se você estiver fazendo com Angular e você for começar a fazer essa emissão aqui, você não sabe nem o que é output.
vai lá na documentação lá do Angular, abre uma aba, dá uma pesquisada, o que é o output, como é que você pode usar o output, e assim você vai construindo aqui, ó, a sua lógica, tá? A sua pré-lógica, na verdade, né? Uma lógica com antecedência, e dessa forma você consegue eliminar os erros, tá bom? Então, olha só, vou até pintar isso aqui de vermelho, ó, passo 1, tá? Vou botar aqui, tá? Passo 1, deixa eu copiar aqui, aí eu vou pintar aqui também de vermelho, vou colocar aqui, ó, passo 2, tá? Agora eu vou pintar aqui de vermelho, de novo, botar aqui o textinho, passo 3, pinta de vermelho, coloca o textinho, passo 4, beleza? E aí, dando uma continuidade aqui, que é sequencial mesmo, vou mudar aqui a cor para verde. Aqui eu vou pintar aqui de verde, tá? E vou pegar aqui o textinho. Vou botar aqui o passo 1. Ok? Vou afastar aqui um pouquinho isso. Aqui. Aqui eu pinto de verde, coloco aqui o texto de novo. Passo 2. Passo 3. Aqui e aqui. Beleza. Então seria isso, pessoal. Então vejam só que ao fazer dessa forma aqui... Opa, o que é isso aqui? É vermelho. Então vamos lá, vejam que ao fazer dessa forma aqui, eu já consigo prever já possíveis problemas, porque aqui eu defino os atributos, depois de definir os atributos, quando chegar no método, eu posso escolher a melhor opção que eu vou utilizar para executar, né, para implementar essa lógica. Por exemplo, vou usar o quê? Vou usar aqui um find para achar o elemento, eu vou usar um laço de repetição for, ou eu vou usar um map, não sei, vou usar um splice, o que eu vou usar? Vou usar um slice, vamos ver o que fica melhor. Tudo isso eu consigo já definir aqui com antecedência, para quando eu for lá para o código, já está tudo já definido, já de maneira prévia, e aí eu já consigo já evitar alguns problemas. Talvez apareça um problema ou outro, mas muitos problemas eu consigo evitar dessa forma, tá? Isso aqui para mim foi um divisor de águas, pessoal, tá bom? Então, eu mostrei isso aqui só para vocês terem noção, tá? Que isso aqui ajuda muito, seria o ideal vocês, se você é iniciante, aplicar dessa forma, tá? Organiza a sua lógica com antecedência, igual eu fiz aqui, e agora vocês vão ver no código como é que vai ficar. Tudo isso aqui que eu fiz aqui. Pra vocês verem a diferença que faz na hora do desenvolvimento, beleza? Beleza, pessoal. Dando continuidade aqui, agora no último bloco, talvez o último não, né? Mas nesse bloco aqui agora é o seguinte. Eu já tenho um projetinho aqui criado, ó, tá? Do to-do list, e ele já tá rodando aqui na porta, tá? 4200. Então se eu vier aqui, ó, tá aqui o ScaleDraw, tá? Aquela lógica do bloco anterior. Então é só rodar aqui o localhost 4200. E aí, só o que tem aqui é só marcação HTML e estilização. Não tem nada funcionando aqui, ó. Tanto que se eu tentar fazer aqui alguma coisa, ó, tentar enviar, ó, o formulário está até sendo recarregado, né, aqui dando um reload, ó, os estilos, nada, não aparece nada aqui na lista, nada foi adicionado, só tem HTML e CSS aqui por enquanto, tá? Vocês podem ver que está bem parecido aqui, ó, com o layout, ó, da imagem, ó. Essa aqui é a imagem, ó, e aqui é o layout, tá? Então, deixa eu só fechar aqui, deixa eu vir aqui no list, e tá aqui, ó, nosso list HTML, o nosso list TS, beleza?
Então, basicamente, como eu falei, a gente tem que começar executando essa lógica aqui, ó, tá? Cadê? O passo 1, que é só enviar a lista para o componente pai aqui, tá bom? Antes eu tenho que vir aqui nos types aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não tem não. Eu tenho que vir aqui, criar um tipo aqui pra gente de item, tá? Então vai ser um item.model.ts, tá? E aqui eu vou só exportar aqui o type item, tá? Desse jeito aqui. Aí ele vai ter o ID, não é que é o número. Vai ter o ID, o name, tá? Aqui vai ter o name, que é uma string, e aí ele vai ter o Done, que é um boolean, desse jeito aqui. Beleza? Posso fechar aqui esse type aqui. Aqui no Angular, a gente vai precisar de algumas coisinhas aqui, tá? No caso, vou usar aqui o effect, o input, o output e o signal, tá? E o signal também. Basicamente, eu vou precisar de todos esses aí. Então, começando aqui, ó, na nossa classe, o que a gente pode começar fazendo? A gente começa já criando aqui a lista, tá? Que é aquela lista vazia que eu falei. Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó, a lista vazia, tá? Aqui, ó, passo 1, ó, emitted list, tá? Que no caso seria a lista vazia. Então a gente começa colocando aqui, ó, o task list, tá? Que vai receber aqui o signal aqui do o nosso array de item, tá? Então tá aqui a nossa lista vazia, beleza? Depois aqui de definir a lista vazia, aqui a gente define o nosso output ali, tá? Então a gente pode definir aqui embaixo. O nosso output list, que vai receber o nosso output, tá? E aí a gente vai enviar aqui, ó, o nosso item array, tá? Esse aqui vai ser o nosso output list. Eu não sei se foi assim que eu botei o nome lá, foi? Do emissor? Ah, não, é emitted list, na verdade. Então, pera aí. Não é output, não. Output é lá no componente pai. Então, emitted list. Pronto, agora sim. Aí eu vou dar só uma separadinha aqui pra gente saber o que é atributo, o que é prop, o que é output, tá? Então, beleza. Depois disso, vindo aqui na nossa lógica, a gente cria a função de emissão e o método aqui, tá bom? Então aqui, ó, on emitted list, tá? Desse jeito. E aí a gente vai fazer o nosso this.emitted_list.emit e aí a gente passa o nosso atributo aqui, tá? Que é o nosso task list. Ou seja, basicamente a gente está pegando aqui o nosso emissor e ele vai emitir um dado que é um array de item, tá? E o array de item é a nossa lista vazia. Desse jeito aqui, tá? Aí eu posso até botar aqui aqueles objetos, aqui, ó, um objeto, vírgula, outro objeto aqui, ó. Aí aqui, 2, tá? Task 2,
e false. Pode ser false aqui os dois aqui, tá? Então, beleza. A gente já tem aqui a lista definida, já tem aqui o emissor, já tem aqui a função. Vai faltar aquele passo 3 que a gente definir aqui um construtor com o nosso effect, tá? Um construtor com o nosso effect, passando aqui o callback, e aí a gente chama o nosso método de emissão, que é esse aqui, ó. Do mesmo jeito que a gente definiu lá, tá? Aqui, ó, no nosso organograma, ó. A gente executou todos esses passos aqui, ó. Criamos aqui, ó, o emissor, tá? Posso até ver aqui, ó. Colocar para cá. E aí, puxar um pouquinho para cá. Aqui eu puxo um pouco para cá e beleza. Ó, passo 1. Criar aqui o nosso emissor. Tá aqui o nosso emissor, tá? Criar o atributo que vai ser emitido, que no caso é uma lista, não é? Aqui eu até coloquei list itens, mas aqui eu botei task list. Mas tem nada não, pode deixar task list mesmo. Tá aqui o atributo criado, tá? Task list, tá? Depois o nosso método de emissão que vai emitir o dado, ok? O nosso método tá aqui, ó, onEmittedList, tá? E o construtor para a gente poder chamar o effect e monitorar esse nosso método aqui, tá? Então tá aqui, ó, construtor e o effect aqui, ó, dessa forma, ok? Então, basicamente seria isso. Agora voltando aqui, a gente tem aqui o nosso app, que é o componente Py, que ele vai receber, não é, esses dados emitidos. Então a gente vai seguir esse passo a passo aqui também, ó, tá? Passo 1, passo 2, passo 3, tá? Então a gente volta aqui. Aqui já está tudo certo, a gente pode fechar aqui a lista, pode fechar aqui também, pode puxar aqui um pouquinho. Aí a gente abre aqui, ó, o nosso app HTML, que já estão aqui os nossos componentes. E aqui o nosso app TS, tá? Tudo do jeito que a gente criou. Posso até tirar esse router outlet, que eu não vou trabalhar com rota aqui. Beleza. Só o import aqui dos nossos componentes, tá? O registro deles aqui no import. E aqui no na nossa classe a gente tem só um título aqui, posso até tirar aqui, tá? E aí, beleza. Voltando lá, passo 1. O que a gente tem que fazer? Tem que criar aqui o atributo, e o atributo tem que ser exatamente do mesmo tipo que está sendo emitido aqui, ó. Aqui está sendo emitido o quê? O nosso emitted aqui, ó, emitted list, ele está emitindo um item array, né? Um array de item no caso. Então a gente tem que criar um atributo do mesmo jeito. A gente vai criar com esse nome aqui, tá? Output list. Então vamos lá. Output list, tá? E aí a gente vai importar ele aqui, tá? Tá aqui, ó, output list. Ele é um signal do tipo item array, aqui, ok? Então a gente tem aqui, ó, um signal aqui de escrita, tá? Que a gente vai sobrescrever já esse valor, tá? Esse array vazio. Beleza? Depois de criar o atributo, a gente tem que criar um método que vai fazer a atualização do nosso atributo com o dado emitido. Então é onOutputList, tá? E a gente recebe como parâmetro a nossa lista e faz a atribuição por meio de um set. Então vamos lá. Pulo aqui, onOutputList, tá? E a gente faz isso aqui, ó. OnOutputList recebe o nosso atributo aqui, né? O nosso parâmetro, quer dizer, do tipo item array, e só o que a gente faz aqui, ó, é um this. Posso até fazer, porque o Copilot aqui ele tá meio chato. Mas aqui, ó, vou dar um resc, ó. A gente recebe aqui o nosso parâmetro e a gente atualiza aqui só a nossa lista aqui, tá? Aqui é a nossa lista vazia com o nosso parâmetro. Então, this.outputList.set, tá? Vou dar um ESC de novo aqui só pra gente ver.
E aí ele espera o quê? O set. O set ele é usado para fazer atribuição, tá? Ó, é esperado aqui um argumento, tá vendo? Ó? E que tipo que é esse argumento? É um signal de escrita, né, que a gente precisa, ó, um item array. E onde é que está o nosso parâmetro aqui que a gente vai passar? Vai ser bem aqui, ó, o nosso list, ok? Deixa eu dar aqui um ASCII. Então aqui, ó, list. Desse jeito, ok? Então vamos ver lá o nosso passo a passo, ver se tem mais alguma coisinha. Tem o detalhe agora que é a gente no nosso template HTML tem que chamar o nosso evento customizado passando o nosso método, beleza? Então aqui, e aí no caso vai ser o nosso list, né, que está emitindo aqui para o componente Py. Então vamos ver aqui, ó, nosso list, a gente abre aqui um espaço, e aí no ângulo a gente trata eventos utilizando os parênteses, tá? Se a gente tiver um botão, a gente tiver um evento de clique ou input, alguma coisa, a gente trata com parênteses. Então a gente abre parêntese, tá? Ele tá até sugerindo aqui para mim aqui, ó, o emitted list aqui, ó, tá? E aí a gente faz emitted list. Nossa, esse Copilot tá chato. Vou fazer aqui de novo aqui, pessoal. Nossa. Sai. Aqui, ó. Beleza. Vou dar um ESC. Vamos passar emitted list. Desse jeito, tá? Vou dar um ESC de novo. E aqui ele vai executar o método, tá? O método é o nosso onOutputList. Aqui. E a gente... Eita, tá chato o negócio aqui. onOutputList. Vamos passar aqui o nosso $, $event. Desse jeito. Aqui. Ok? Então a gente tem aqui ó, o nosso onOutputList, tá? Já tá tá tudo definido aqui, ó. E só pra gente ter uma noção, ó. Deixa eu ver aqui, eu posso botar aqui uma outra div aqui, tá? E aí dentro dessa div aqui, eu posso colocar um @for, tá? E aí o for a gente vai fazer assim, ok? Basicamente só que eu preciso fazer aqui agora nesse for aqui é colocar aqui o nosso item, né? Item. Cara, esse Copilot tá chato. Tá, vou deixar ele completar aqui, tá? Então aqui ó, a gente itera sobre a nossa lista aqui recebida, tá? Que é o nosso output list, a gente fez aqui a atribuição, tá? Vai faltar só um detalhezinho aqui, que eu tenho, como eu tenho um ID lá, eu posso botar um track aqui. Track, tá? Item.id. Desse jeito aqui, ok? Então só pra gente ver lá se tá funcionando. Aí tá aqui, ó. Tá, ó. Task 1, Task 2, tá? Então se eu volto lá na lista, cadê a lista? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Exatamente isso que ele tá iterando aqui, ó. Task 1 e Task 2. Beleza, pessoal? Então, basicamente, seria isso aqui, tá? Que eu queria mostrar para vocês. Claro que o exemplo aqui foi bem simples, tá, pessoal? Foi só uma emissão de dado, emitiu o dado de um componente filho para o componente pai, tá? Ele recebeu o dado, mostrou, tá? Mas agora eu vou só mostrar para vocês como ficou aqui o projetinho inteiro, tá? Vamos lá. Beleza, pessoal. Dando continuidade aqui nessa parte final, eu quero só mostrar aqui para vocês aqui no navegador o projeto, tá? Esse aqui é o projeto final, já funcionando, ok? Isso aqui é a validação já do Signal Forms, tá? Vou mostrar já os componentes aqui, todos esses componentes aqui. E se eu coloco bem aqui, por exemplo, ó, J, K, L, IN, a validação que eu defini, ela tem que ter pelo menos 5 caracteres, tá? Se tiver menos que
que isso não funciona. Então eu tenho 4 caracteres, quando eu coloco o quinto aqui, aí ele já funciona. E aí eu consigo inserir a tarefa aqui, tá? E aí na tarefa eu consigo fazer aquela validação, ó, de, tá? Marcar, desmarcar, ok? Mas se eu botar aqui, ó, por exemplo, do jeito que tá, ó, só 4 caracteres, ó, 1, 2, 3, 4 caracteres, tá? Se eu tentar aqui enviar, o botão já fica até bloqueado, nem funciona, tá? Então, basicamente, seria isso aqui. Se eu volto aqui no VS Code, eu vou ter toda aquela lógica que eu mostrei para vocês lá nos vídeos anteriores, lá de passagem de dados e tudo mais. Então, se eu venho aqui, por exemplo, aqui, ó, no task list, e eu abro aqui o HTML dele e o TypeScript, olha só o que eu tenho aqui, ó, tá? Eu comentei aqui, tá, aqueles dados lá dos objetos, para ficar melhor, deixar aqui até um backup, tá? Mas tá tudo aqui, ó, tá? A lista aqui, o primeiro passo, a lista sendo emitida aqui, ó, pelo emit_list, tá? Aqui o método que emite, tá? No construtor, aqui eu envio, faço o envio aqui da... Faço envio não, chamo o método de emissão, quer dizer que é esse método aqui, ó, tá? E aí esse task list, ele tá emitindo aqui, ó, task list, ele tá emitindo essa lista lá pro componente Py, tá? Que no caso é o app aqui, ó, tá? Então tá aqui, ó. Aí cria um atributo do mesmo tipo, do componente que tá... Do componente não, do dado que está sendo emitido. Cria um método aqui, no método a gente faz a atualização, tá? E aí nesse output list, eu estou armazenando o dado emitido, tá? O dado emitido seria esse parâmetro aqui, ok? Pode ver que eu estou fazendo aqui um this.outputlist.set para fazer a atribuição do dado. E aí aqui, ó, no nosso list, vocês podem até ver, ó, o evento customizado, né, que vem lá do list, tá? Esse emit task list, ele tá definido lá no componente list, tá? Posso até mostrar aqui, ó, aqui, ó, emit task list, tá? Esse emit task list aqui é o dado, o evento customizado aqui, tá? E ele passa um output task list, que é esse método aqui, ó, esse método, tá? E aí o parâmetro é o $event, que representa o dado emitido do componente filho aqui para o componente pai. Beleza? Isso aqui seria aquele primeiro fluxo lá de o componente filho enviar a lista para o componente pai, ele armazenar, que no caso é o que está acontecendo aqui, ó. Ele está armazenando aqui, nesse atributo aqui. E aí o nosso form, ele receber a lista, não é? Que é o resto do fluxo. Aqui, ó. TS. Aqui o nosso form aqui, ó. Isso aqui é Signal Forms, tá, pessoal? Não sei se vocês já trabalharam com ele, mas é a nova API do Angular baseada em Signals. Tudo do Angular agora vai ser baseado em Signals agora. Antigamente a gente usava o Reactive Forms, né? Mas agora não. Aqui a gente utiliza o Signal Forms, tá? Que seria esse form aqui, ó. Tá? Tem até aqui o import dele aqui, ó. Ó, tudo isso aqui que eu estou utilizando, a form, o required são os validadores. Esse aqui é o campo que a gente usa no template HTML, tá? Esse aqui seria o nosso event submit, tá? Tudo isso aqui, ó, vem do pacote Angular Form Signals agora, tá? Que nessa versão aqui, a minha versão não é a 22 não, mas se eu não me engano, eu acho que na versão 22 já está estável já, tá? Esse Signal Forms aqui. Então, eu já estava utilizando ele, já fazia já um tempo já. Então tá aqui, ó. O nosso form, tá? O que acontece aqui, ó? Como eu falei, o nosso... Cadê aqui, ó? Nosso ScalyDraw. Acho que não vai ter aqui, não. Mas esse nosso componente form, ele tem que requisitar a lista do nosso componente app, tá? Que é exatamente o que acontece aqui, ó. Eu vou ter bem aqui uma prop, aqui, ó. Prop task list, aqui, ó, input, ó. Que ele tá pedindo um item aqui, ó, do tipo array, né? Array de item, por meio dessa prop. E aí a gente tem aqui a nossa configuração do formulário, né? Depois eu posso gravar um vídeo de Signal Forms para vocês verem, é bem interessante aqui, ó. A gente define um signal aqui, tem a validação, tá? Aqui eu customizo aqueles campos lá de erro que vocês viram ali, ó. Cadê? Ó? Esses campos de erro, esses aqui, ó. O nome da tarefa deve ter no mínimo 5 caracteres, tá? Se eu mudo aqui, ó, aí ele valida o campo. Se a regra não passa, ele já trava aqui, tá? Pra gente
conseguir definir o que tem que ser definido aqui, 5 caracteres pelo menos, tá? Tudo isso aqui que vocês estão vendo nessa validação é aqui do SignalForms, tá? Ó, esse custom aqui, ó. Essa computada aqui, propriedade computada, custom error message, tá? Onde a gente pega os erros aqui, ó, retorna as mensagens e tudo mais. Aqui, ó. O método aqui, ó, onSubmit, tá? Aqui onde a gente cria um clone da nossa prop, tá? Isso aqui, pessoal, é até importante de falar, tá? É porque eu já vi gente cometendo erro com isso. Eu tô recebendo aqui a prop, que é essa prop bem aqui, ó. Beleza? O que acontece? As props, que no caso são esses inputs, essas entradas de dados, elas são read-only, tá? Apenas leitura. Os nossos dados output, eles sim que são um signal do tipo escrita, que a gente consegue sobrescrever, tá? Mas as props não, elas são read-only. Então eu já vi gente tentando atualizar uma prop, tá? Então isso não pode acontecer nunca, elas são apenas leitura, essas props. Então como é que a gente procede com elas? A gente recebe uma prop e a gente pode fazer um clone por meio do spread operator, tá? No caso, se for um array, um objeto, o mais indicado é a gente utilizar o spread. Se fosse um outro dado primitivo, um número, alguma coisa assim, um boolean, a gente poderia fazer uma nova atribuição apenas, tá? Mas aqui, veja só, eu coloquei aqui, ó, let list clone, e aí eu criei um array e eu fiz um spread da prop. Ou seja, eu não estou alterando a prop não, tá? Não estou alterando essa prop aqui não. Eu estou alterando esse array aqui, tá? No qual eu fiz o spread. Então isso aqui é uma cópia fiel da nossa prop. Nesse array aqui eu posso trabalhar. Posso fazer tratativas ali, adicionar, remover itens, coisas desse tipo, tá? Tanto que tem até aqui, ó. Eu crio o item aqui, não é? Esse aqui é o item que eu vou adicionar. E aqui eu tô fazendo push. Mas eu tô fazendo push onde? Ó? No list clone. Que é esse aqui, tá? E aí eu emito de novo a lista atualizada, né? Pro componente py, tá? Aqui, ó. Tô emitindo de novo essa lista atualizada aqui, ó, que eu fiz o push. Lá pro componente py. O componente py recebe aqui, ó, tem até aqui no form, ó. Não, não é aqui não, é no app, aqui, ó. Ó o meu form aqui, ó, prop task list, tá? No caso seria esse aqui, ó, que eu tô emitindo, tá? Então, emitir a lista aqui do nosso form, tá? Aqui, ó. Emitir aqui essa lista aqui pro componente py. Eu tenho até aqui o emissor aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui o nome aqui, ó, o output aqui, ó. Emit updated list, tá? Então se eu venho aqui no app, no meu form, eu tenho ele aqui, ó, esse emissor. Emiti aqui a lista, salvei aqui, essa aqui já é a lista atualizada, e aí o meu componente list, aqui, ó, cadê ele aqui, ó, o list, ele só tá requisitando essa lista aqui via prop, ó, a prop aqui, ó, tá? Aí se eu abro aqui o HTML, aqui pode ver que eu estou fazendo um for, não é? Controle de fluxo, né? Isso aqui eu estou fazendo um for, quer dizer, em cima dessa prop que eu recebi, tá? Então, basicamente seria isso aqui, tá? E aí tá aqui, tudo funcionando, tá? Essas validações aqui, ó. Aqui, aí eu consigo adicionar aqui, tá? Mas se eu colocar aqui, se eu não respeitar a regra aqui da validação, tentar adicionar aqui, eu nem consigo adicionar. Entenderam? Então, seria isso aqui, pessoal, basicamente a ideia. Tá? Mais pra frente eu pretendo fazer novos vídeos, tá? De talvez features específicas disso aqui, tá? Do SignalForm, só do controle de fluxo, do emit, do emit não, né? Eu falo emit mais do input, do output, que é o que a gente utiliza aqui, tá? Mas, basicamente, pessoal, a ideia era essa daqui, tá? Mostrar aqui pra vocês. Acho que eu nem mostrei alguns métodos aqui, ó. Esse é um taskDone, tá? É o método responsável só por fazer essa mudança aqui de estado, ó, tá? Isso aqui, ó. Tá? É feito por esse onTaskDone aqui, tá? E aí, de novo, a mesma coisa, vejam só. O task list, para eu poder fazer essa mudança de estado, eu tenho que receber, né, a lista via prop, mas eu não posso alterar a lista nunca. De novo, eu faço uma cópia com o spread operator. Isso é muito importante, tá, pessoal? Nunca alterem o objeto original ou o array original. Faça uma cópia e depois o elemento original ele recebe apenas o dado atualizado, que é o que acontece aqui, ó. Vejam só.
list clone, é uma cópia, né, da minha prop, né, usando spread. E aí eu fiz um finder de item aqui, que é só um map, tá? Tô fazendo um map em cima desse clone. E aí eu verifico só o item, se o item é igual. Se o item for igual, eu vou retornar quase o objeto inteiro aqui, sem alterações. Por que quase? Esse item aqui, ó, ele vai representar os dados do meu objeto, que é isso aqui, ó. Ele vai representar o ID, no caso ali, e o name intactos, sem mexer neles, nesse spread aqui. E aí a única propriedade que eu estou alterando é o Done, que seria esse Done aqui, ó. Esse Done, tá? Então aquele spread ali, ó, esse spread aqui, ele representa esses dois itens. ID e name, por meio do spread, e o Done eu estou alterando. Então eu retorno um objeto, caso contrário eu retorno o item aqui mesmo. E aí, ó, aquilo que eu acabei de falar, ó, eu não estou alterando o nosso task list não, tá? Que ele está aqui, ó. Ele está só recebendo aqui, no caso, a atribuição aqui do dado atualizado, que é esse finder de item aqui, ó. O dado que está sendo alterado é o clone do array. E aqui eu estou só fazendo essa atribuição aqui. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Tá? Toda essa aplicação aqui, apesar de simples, todas essas lógicas que vocês viram aqui, ó, desse aqui, ó, do task list, do form, aqui, ó, posso até botar aqui do lado, ó. Ó, todas essas lógicas aqui, ó, todos esses métodos aqui no list, tudo isso foi feito baseado em cima disso que eu mostrei desde os vídeos anteriores. Toda essa lógica aqui, desses componentes aqui, ela foi pré-definida com antecedência, tá? E eu não tive, pessoal, sequer um erro. Não aconteceu um erro. Nenhum. Porque eu defini toda a lógica antes, tá? Os erros aconteceram, mas aconteceram aqui, tá? Durante os testes. Que eu criava um método, tá, vamos ver, eu vou testar isso aqui agora, se der certo eu implemento no meu código, é assim que funciona. Você faz um teste externo, se der certo você valida isso, aí você implementa no código. Então assim, eu tive erros nos testes aqui, isso aqui foram as versões de teste, mas no código eu não tive nenhum erro, tá? Então é isso que eu queria mostrar. Como é importante você fazer essa pré-definição aqui, sabe? Esse planejamento com antecedência do que você vai implementar. E não só sair escrevendo código no VS Code. Ah, tive uma ideia de um to-do list, já vou pro VS Code. Ali tentar criar esse to-do list da minha cabeça, ver se eu lembro. Não, não faça isso não. Planeje com antecedência tudo e execute. Beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima aí.